Fala, galera ligada aqui no podcast 45 minutos. Ciro Câmara, Léo Fontinelli, Rodrigo Carvalho por aqui também e Márcio Souza. Sextou, né, meus amigos? Estamos começando aqui. Hein, Ciro? Estamos começando aqui com um sextou. Vitória do Ceará, vitória parcial do Vitória nesse momento. A turma tá animada aqui, né, Ciro? Fala, Lucas. Abraço aí pro Léo, todo mundo que tá com a gente em mais um telecast. Cara, sextou, mas aquele sextou, olha aqui, eu sei que você se reconforta aqui na poltrona. Acho que a turma que tá voltando, eu não pude ir à arena hoje. A turma que tá voltando da Arena Castelão deve estar realmente assim, ainda com o espinhaço dolorido de tanta tensão que foi essa partida que o Ceará acabou retomando aí o caminho das vitórias, venceu a equipe da Chapecoense por 2-0, mas quem vê apenas o resultado tá por fora de como foi o nível, como foi extraído da fórceps, basicamente, essa vitória do Ceará, que aí, no caso, também num dia bem emblemático, festeja os seus 109 anos de fundação hoje, em um Castelão que teve aí mais de 41 mil torcedores, recorde de público na Série B desse ano. Então, enfim, festa. Mais uma festa em que o Ceará flertou aí com até uma certa tragédia. Não vou dizer uma tragédia, mas com um anticlímax que teve, olha, por aqui, a gente vai, claro, esmiuçar muito isso ao longo do telecast, mas que não seria, inclusive, injusto se o resultado desse 2-0 tivesse sido outro no decorrer da partida. Tamanho foram as oscilações da equipe alvinegra e facilitada por um time da Chapecoense muito limitado e que errou demais nas decisões, sobretudo ali no último passe ou na finalização. Mas tá aí, realmente sextando bem, o Ceará voltando a brigar mais forte na parte de cima da tabela. Lógico, a gente ainda tem a sequência da competição. Eu estava acompanhando um pouquinho o Vitória no primeiro tempo, o Vitória sem tanto problema diante da equipe do Ituano, deve consolidar essa vitória aí na etapa final, e o Criciúma empatando 0-0 nesse momento com o Atlético Goianiense, que é o próximo adversário do Ceará. Então, se esse empate do Criciúma com o Atlético Goianiense ficar, é bom também, porque dá uma segurada ali no Criciúma, que hoje é o segundo colocado nesse momento. O Ceará já vai, por exemplo, tirando 2 pontos, e o Vitória deslanchando aí, fazendo a gordura, fazendo o dever de casa contra uma equipe que é esse ano que vem sem o Dalpozo agora na equipe da Chapecoense, não treinou a Chapecoense hoje, mas acompanhou ainda lá de Chapecó a partida, e aí o Vitória tá bem. Então, não sei, tô confiante, vou te falar, tô confiante que a gente pode ter 3 nordestinos brigando muito forte entre esses 4 primeiros no decorrer A da gente, a competição. gente começou com dois favoritos, todo mundo colocava, e o terceiro, que era o Vitória, ninguém dava nada. Tá aí, velho. Esse início de campanha é início para brigar até o final. E assim, Lucas, alguns jogos, por exemplo, esse Criciúma e Atlético Goianiense, o resultado que vier dali, ele é compreensível, sabe? Mas para quem tá brigando por G4, vencer o Ituano em casa é meio conta de luz. É como o Ceará diante da Chape, pelas circunstâncias que a Chape veio, com 8 desfalques, sem treinador, basicamente. Também você não pode deixar passar esse tipo de oportunidade. Então você tem que buscar lá na frente e tal. E aí vai ser aquele perde-ganha que num grupinho ali de 6, 7, isso vai acabar. Não tem ninguém com imposição, não tem nenhuma máquina aqui que vá passar o rodo nos demais adversários. Então, realmente tende a ser um perde-ganha nesse grupinho que vai se definir. Aí eu acredito que a partir do fim do primeiro turno. E o Vitória está fazendo lá a sua parte. E repito, não fez um primeiro tempo ruim. Vem, diferentemente do Ceará, passou para a etapa final já com uma vitória com um bom grau de justiça, e o que não aconteceu no jogo do Ceará, mas lógico, a gente vai falar isso aí quando estiver valendo aí o Teller. Vamos embora. Eu vou até inverter aqui, na verdade, mudar a nossa programação normal. E já está valendo aqui o Telegram. Eu gostei desse início aqui da gente. Mandei até aqui para Rodrigo. O nosso telecast já está no ar. Já começou lá no início. Então hoje não teve água suja. Aqui já está valendo. Já é para valer, Léo Fontinelli. Eu queria te trazer aqui para esse debate, para agora iniciar a análise
dessa vitória do Ceará, vitória por 2-0 contra o Chapecoense, gol de São Carlos e gol de Vitor Gabriel. Léo. Boa noite, como é que você viu essa vitória? Qual é a tua análise inicial para a gente iniciar aqui o nosso programa com essa vitória do Ceará por 2-0? Léo Fontinelli. Boa noite, Lucas. Boa noite, Ciro. Tô com um probleminha hoje com o fone, mas eu espero que esteja todo mundo conseguindo me ouvir bem. Pelo menos eu não tô rouco hoje. Acho que não deu para... A rouquidão hoje foi de raiva hoje. Acho que o Ciro conseguiu ouvir bem aqui o início do Ciro e realmente já foi um início de telecast. Assim, acho que a análise deu uma passeada geral pelo que foi o jogo. Acho que ele foi muito preciso no comentário em relação ao que foi hoje o sentimento especial que o time deixou na torcida. Eu acho que foi um jogo de festa, foi um jogo onde o time precisava fazer o resultado. Assim, era uma atmosfera que, mais uma vez, merecia o resultado. Mas foi uma vitória onde o Ceará realmente pagou uma conta de luz, mas uma conta de luz que deixou uma preocupação. Uma Chape bem já frágil e sem treinador, com diversos reforços. E o Ceará se mostrou mais uma vez um time muito permissivo jogando em casa. Assim. Qualquer time hoje ele consegue enxergar fragilidades no Ceará. Né? Hoje o Chapecoense não jogou com a linha de 5 que o Novo Horizontino usou e neutralizou o Ceará, mas ela veio ali com praticamente 2 linhas que praticamente o Ceará não conseguia penetrar. O Ceará não conseguia verticalizar e era um absurdo, assim, porque você viu o Eric no lado direito muito marcado. Então, assim, o meio-campo do Ceará tinha muita dificuldade em tentar verticalizar aquele passe, abrir o jogo com o Eric, e ao mesmo tempo você viu o Danilo Barcelos com um horizonte pela frente para avançar, e você percebe uma falta de confiança extrema do próprio elenco. Hoje, para principalmente quem estava no campo hoje, é uma sensação de que o Barroca não colocou o Barcelos na reserva, mas o elenco colocou. Assim, era uma coisa absurda. Era um espaço, durante todo o primeiro tempo que o Barcelos teve para progredir, que não precisava ser um grande jogador. Se ele desse um chutão para frente... Aí, estamos com participação especial aí. Se ele desse um chutão para frente, o Barcelos tinha campo para encontrar a bola. Assim. Foi impressionante como o time perdeu a confiança no jogador. Assim. O jogador, quando ele via algum... E o próprio Barcelos reforçava essa falta de confiança, assim, quando ele via algum jogador se posicionando para entregar a bola para ele fazia assim, como se fosse assim, calma, não, como assim, não toca para mim. O jogador se virava para ele e fazia assim, e o jogador virava para o outro lado e abria o jogo e voltava, e o Ceará conseguiu hoje, diferente do Novo Horizontino, que era um time que não tinha grandes peças, mas era um time organizado taticamente pelo Eduardo Batista. A Chape não, a Chape era um time muito frágil e mesmo assim o Ceará se viu preso em 2 linhas de marcação, que não era uma linha bem treinada, de um time forte, de um time firme, de um time ajustado taticamente, eram simplesmente 2 linhas posicionadas, estáticas, onde o Ceará não encontrou uma saída dentro do seu esquema, do seu arranjo proposto pelo Barroca para esticar aquela bola, conseguir profundidade, explorar a linha de fundo, mesmo tendo peças como o Eric. E num jogo amarrado, como o Ceará faz, um jogo que sempre faz de poucas chances, esse Ceará do Barroca, e acho que o jogo de hoje ele serve para dar um recorte, né? Muito se falava, a gente falou aqui no telecast do Novo Horizontino justamente isso. A gente não sabe se o Ceará era aquele daquelas 2 partidas, ou se o Ceará era aquele da partida contra o Novo Horizontino. Mas agora a gente já tem 2 partidas onde o Ceará foi bem, conseguiu o resultado, e a gente já tem 2 partidas que hoje, apesar de conseguir o resultado, o Ceará foi um time muito amarrado taticamente. E contra o Novo Horizontino, claramente o Barroca leu mal o jogo. Tentou fazer uma saída apoiada com 4 contra um time do Novo Horizontino que tinha uma linha de 5. Entendeu? Sim, ficaram 2 linhas. Como não era interesse do Novo Horizontino progredir, ele bastou se organizar e achar uma jogada de infiltração para abrir o placar, e ali o Ceará perdeu o jogo porque viu sem força para reagir. E hoje o Ceará não, melhorou uma saída ali com 3, mas um time simples da Chapecoense conseguiu neutralizar porque o meio campo do Ceará não consegue verticalizar o jogo. E para funcionar como o Barroca se propõe taticamente a fazer esse arranjo do Ceará, ele precisa de um meio campo que verticalize. E eu falo mais uma vez, assim, o Jean Carlos ele tem
fez contra o Londrina uma assistência e um gol, hoje fez um gol, mas é um jogador completamente nulo. Ele não tem força física, ele não ajuda caindo pela esquerda, ele no meio, ele não consegue dar combate, ele não funciona de costas pro gol. Ele teve ali no começo do segundo tempo, assim, 5 minutos, 7 onde ele achou ali 3 passes, tentou inverter uma bola, fez uma ligação rápida e conseguiu ser criativo. Mas foi o lampejo dele no jogo, fora a bola parada. Então, assim, é inaceitável que ainda nessa altura do trabalho do Barroca, ele não consiga apresentar uma evolução tática contra um time frágil. Que o Ceará em casa, com mais de quase 42 mil pessoas, ele precisa de uma bola parada. E até aquele momento a gente teve um chute a gol, praticamente, até a bola parada do Jean Carlos, que foi um chute do Richardson ali, que ele dominou, chutou ali, o goleiro fez uma boa defesa. Mas basicamente o Ceará não chegou a gol da Chapecoense, sendo um time bastante frágil, entendeu? Então, assim, são componentes, inclusive, assim, o que eu peço muito, assim, eu até tuitei sobre isso há pouco tempo, o Nicolas e o Vitor Gabriel, eles são centroavantes de um nível técnico muito parecido, mas de características distintas. Nesse momento, onde o Ceará não consegue criar, onde a bola não avança, onde quando a bola avança, ela bate no centroavante e volta, o Vitor Gabriel é uma peça mais ajustada para esse esquema de jogo do Barroca. O Nicolas, ele não consegue sair da área e prender um zagueiro, ele não consegue proteger uma bola, ele não consegue fazer o pivô, ele não consegue ganhar uma disputa aérea. E é uma coisa que o Vitor Gabriel faz ganhando na grande maioria das vezes. A exceção é o Vitor Gabriel perder um combate. Assim, e no segundo tempo a gente viu como o Ceará conseguiu crescer de volume com a entrada do Vitor Gabriel. Assim, não foi um crescimento de volume absurdo. Mas o que a gente percebe é um Ceará muito amarrado com algumas opções táticas que são justificadas pelo Barroca, e eu não falo quando ele falou do Richard ser uma hierarquia dentro do elenco, porque algumas pessoas interpretaram isso como ele dizendo que o Richard não saía por ser mais antigo. Não, ele falou, entre outras vantagens do Richard, que ele era um líder no elenco. Essa foi Mas a gente sabe que o Barroca, dentro do elenco, trata assim. O Richard é um cara que representa os jogadores junto à diretoria, é o cara que negocia bicho, que negocia, que conversa. O Richardson também. Então, assim, o Barroca aparenta se prender muito a esse tipo de coisa para não perder um jogador, para não ferir uma liderança, para não perder um vestiário. Assim, ele sabe que ele está sempre numa posição muito frágil.